Olá pessoal, tudo certinho? Meu nome é Luiz Henrique. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução à trigonometria, no ciclo trigonométrico. Então eu vou iniciar a nossa aula falando sobre algumas unidades de ângulo, tá bom? Vou comparar o grau com o radiano, ainda ver qual a relação que essas duas unidades possuem para a gente poder iniciar a trigonometria no ciclo trigonométrico. Então, graus. Bora lá, agora vai ter um papo rápido aqui sobre graus. Grau, como é que ela foi estipulada, qual o significado dela. Então, foi adotado o seguinte: você tem uma circunferência e ao dividirmos a circunferência em 360 partes iguais, logicamente que eu não vou fazer isso aqui, só estou fazendo uma breve ilustração, partindo a circunferência em vários pedacinhos, né? Então, se a gente conseguisse dividir aqui a circunferência em 360 partes iguais, uma parte dessa, um ângulo que representa essa fatia finíssima, seria o ângulo equivalente a 1 grau. Então, foi adotado que o círculo completo ele possui 360 graus, Então, 360 unidades dessa. Vou anotar aqui o nosso círculo completo como sendo uma volta de 360 graus. Isso aí é bem claro para o dia a dia da gente, A gente fala muito em manobras radicais, onde se realiza uma volta completa, Ou seja, realiza um giro de 360 graus, voltas, 2 voltas, manobras de 2 voltas. Ele realizou um 720, 3 voltas, 1080 e assim por diante. E como é que foi estipulada a unidade de radianos, Ora, a unidade de radiano tem a ver com o raio da circunferência. Então, bora anotar aqui o raio, lembrando que é a distância do centro para qualquer ponto que pertence a esse contorno. Então, aqui está o raio da circunferência. Se eu pegar um barbante, cuja medida é igual ao valor desse raio, o barbante ele não é rígido, E aí, bora supor que eu pudesse contornar essa circunferência com esse barbante cuja medida é igual a um raio, Que é 1 radiano. Como é que ficaríamos? Ora, ao fazer esse contorno de um arco cuja medida é igual ao valor do raio, a gente tem aqui um ângulo que é um ângulo de 1 radiano, beleza? O ângulo de 1 radiano é justamente o ângulo cujo arco tem a mesma medida que o raio. Bora supor que a gente continue esse processo. Pega aqui um barbante novamente, cuja medida é igual à medida do raio, e vá fazendo o contorno desse círculo. Vou destacar aqui de uma outra cor. Logicamente estou fazendo isso aqui à mão livre. E aí eu teria o outro ângulo de 1 radiano. Esse arco tem a mesma medida, o comprimento dele é a mesma medida que o raio da circunferência. E assim por diante. Bora pegar um terceiro barbante, contornar aqui a circunferência, e aí teríamos um terceiro radiano. Mais 1 radiano aqui, completando 3 radianos. Turminha, não chegamos a completar uma volta completa, Ou melhor, meia volta, não chegamos a efetuar meia volta. Para alcançar meia volta, ficou faltando um pedacinho de nada aqui de comprimento de arco. E o que eu vou passar para vocês, isso aqui logicamente eu estou fazendo numa demonstração, é só para você entender aqui o processo, que esse comprimento de arco que está faltando é justamente igual à parte decimal do número π, Então lembra do π? Número irracional 3,1415 reticêncio. Pronto, a parte decimal dele, 0,1415 reticêncio. Isso aqui é a fração do raio. Em outras palavras, se eu pegar exatamente uma metade de volta, eu teria uma quantidade de raios igual ao número π. 3 raios
mais a parte decimal aqui, então 3,1415 reticência raios. Ou seja, em metade de volta eu tenho π raios, né? E então, numa volta completa eu teria 2π raios, né? Um arco cujo comprimento é igual a 2π raios. Ou seja, o 360 graus equivale a 2π radianos, tá bom? Pelo fato de ser 2π raios, a quantidade de raios, de comprimento de arco igual ao raio. E aí a gente já consegue ter uma relação bacana, que cada 360 graus equivale a 2π radianos. Ou ainda, ao simplificarmos aqui por 2, eu vou ter que cada 180 graus equivale a π radianos. Então isso é uma relação bem bacana para a gente poder fazer algumas transformações, né? Estou pegando alguns exemplos numéricos aqui para a gente fazer algumas transformações. Digamos que eu tenho um primeiro exemplo, exemplo 1, o ângulo de 30 graus, e eu quero saber quanto é que isso vale em radianos. E aí a gente pode trabalhar apenas com a regrinha de 3. Eu sei que 180 graus equivale a π radianos. Então 30 graus valem quanto? Beleza? Uma regrinha de 3 simples. Posso simplificar o 30 e o 180, ambos por 30, vai dar 1,6. E faço aqui meio pelos extremos. Com isso, eu vou ter 6x igual a π. Então, x vale π dividido por 6 radianos. Pronto, acabei de encontrar o valor do ângulo de 30 graus em radianos. E se fosse o contrário, né? E se eu tivesse radianos e fosse transformar para graus? O mesmo processo, mesma regra de 3. A gente sabe que π radianos equivale a 180 graus. Então, 2π sobre 3 radianos vai equivaler a quantos graus? Então, π radianos é 180 graus. Então, 2π sobre 3 radianos equivale a quantos graus? Também podemos simplificar o π com π, vai ficar 1 aqui, e fazer meio para os extremos. E aí eu vou encontrar que o nosso x ele é igual a 2/3 vezes 180. Isso vai dar exatamente 120 graus, tá bom? Que é 2 vezes 180, que daria 360. E 360 dividido por 3, 120 graus. Pronto, acabamos de fazer a transformação. Qual a dica que eu vou dar? A dica é o seguinte: quando a gente trabalha em trigonometria, os ângulos, em geral, é mais comum aparecer eles em radianos. E se você quiser, não tem uma familiaridade tão boa de trabalhar com radianos, você deseja transformar isso para graus, como é que a gente faz? Ou vice-versa. Digamos que esteja em graus, você precisa encontrar um resultado em radianos. E aí, a dica é, de graus para radiano, basta a gente multiplicar por π e dividir por 180. Ou seja, multiplicar por essa fração, π dividido por 180. Então, um x aqui. E, ao contrário, né, de radianos para graus, a grande parte dos exercícios de trigonometria, o ângulo em radiano ele vai estar aparecendo em função do π. E quando ele aparece em função do π, você simplesmente substitui o π por 180 e desenvolve o cálculo. Apenas isso. Se por acaso o ângulo em radiano não tiver em função do π, você faz a regra de 3, como mostrei anteriormente, tá bom? Como assim, professor, não tiver em função do π? Há um ângulo de 2 radianos. Ó, não está escrito em função de π. Mas se for um ângulo de 5π sobre 3 radianos, você substitui o π por 180 e desenvolve a conta. No nosso caso aqui, substituindo o π por 180, 2 vezes 180, 360, dividido por 3, 120. Já acha direto o resultado sem precisar da regra de 3. Beleza? E a mesma coisa acontece aqui. Se eu pegar o 30 e multiplicar 30 por π e dividir por 180... simplificando o 30 por 180, vai ficar 1 e 6. Né? Então vai ficar π sobre 6, que foi o que a gente acabou de encontrar.
tranquilidade. Pronto, então vocês acabaram de saber qual a relação que a gente tem entre graus e radianos e como faz para fazer esse tipo de transformação, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, né? Acredito eu que vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida, nem que seja no ensino médio, né? Quando trabalharam com trigonometria, mas de qualquer forma tá aí o nosso lembrete, beleza? Pronto, pessoal, bora entrar agora na parte de trigonometria no ciclo trigonométrico. Também vou fazer uma explanação rápida sobre o nosso ciclo trigonométrico, desde a sua definição, né? E algumas características em relação ao posicionamento dos ângulos nos quadrantes. Primeiro a gente tem aqui o seguinte: o ciclo trigonométrico, por definição, ela é uma circunferência cujo raio é igual a 1, que está centrada na origem do sistema cartesiano. Então eu tenho aqui meu sistema de coordenadas, né, o eixo x, o eixo y e a origem. Então a nossa circunferência ela tem por definição o raio medindo 1. Para não deixar o assunto abstrato, bora pensar o seguinte: bora pensar que a gente vai se olhando por cima uma pista circular. Bora lembrar e tentar associar algumas coisas que a gente aprendeu em física, em movimentos circulares. Então aqui a gente tem o seguinte: bora iniciar um corpo que está aqui na posição, que eu vou chamar essa posição de A. E esse corpo, ele pode se deslocar ao longo do círculo em dois sentidos. Ele pode seguir o sentido anti-horário ou ele pode se deslocar no sentido horário. Por convenção, foi anotado que o sentido anti-horário é o nosso sentido positivo e o anti-horário o sentido negativo. Então, esse corpo, ele se deslocando ao longo dessa curva, digamos que ele pare aqui em uma determinada posição, que eu vou chamar aqui posição P. O que acontece é que esse corpo, ele realizou um deslocamento angular. Vou chamar esse deslocamento angular de θ. Ele realizou um deslocamento angular. Como todo ponto no plano cartesiano, ele é representado por um par ordenado. Então vai existir um elemento aqui no eixo x, que eu vou chamar de px, e vai ter um elemento aqui no nosso eixo y, que eu vou dizer que é o nosso py. Lembrando que do O até o P é o raio da circunferência e que vale 1. Essas projeções que a gente fez aqui no eixo x e no eixo y são projeções ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus com os eixos. Sendo assim, a gente tem aqui um triângulo retângulo. E a gente pode aplicar a nossa trigonometria no triângulo retângulo, aquelas definições das razões trigonométricas, né? Razão seno, razão cosseno, razão tangente e assim por diante. Mas, bora lá. Bora supor que esse corpinho ele tenha feito um deslocamento aqui angular, que eu vou chamar de 30 graus. Vou pegar um exemplo aqui, bora supor que ele fez um deslocamento de 30 graus. À medida que ele vai se deslocando ao longo do círculo, aí ele chegou nesse pontinho aqui, cujo deslocamento angular é de 90 graus. Isso aqui representa o primeiro quadrante, né? Porque o ciclo trigonométrico, os eixos ordenados, divide o círculo em 4 regiões chamadas de quadrantes. Então tem aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Então o primeiro quadrante ele vai do 0 graus até os 90 graus. Ao continuarmos, né, esse deslocamento angular, ele vai realizar metade de volta. Ou seja, ele fez um deslocamento de 180 graus. Esse é o segundo quadrante, né? Do 90 ao 180. No terceiro quadrante ele vai do 180 ao 270. E o quarto quadrante vai do 270 até o 360. O 360 ele cai na mesma posição que o 0 graus. São arcos chamados arcos côngruos. Tem a ver com congruentes. E assim por diante. À medida que a gente vai se deslocando ao longo do círculo, a gente vai obtendo outros ângulos. Os ângulos eles não se limitam ao valor de 0 a 360 graus. Ele pode assumir valores positivos e também negativos. Além desses positivos, assumirem valores maiores do que 360 graus. Por exemplo, um ângulo de 390 graus, ele simplesmente
realizou um deslocamento angular de uma volta completa, que é 360, e ele se deslocou mais 30. Ou seja, ele cai na mesma posição no ciclo trigonométrico que o ângulo de 30 graus. Beleza? 360 mais 30, 390 graus. Então a gente diz que o ângulo de 30 e o ângulo de 360 são arcos que são arcos côngruos. A mesma coisa acontece à medida que a gente vai se deslocando aqui, a gente começa a passar por pontos já passados anteriormente, ou seja, tudo isso são arcos que são côngruos aos arcos da primeira volta, que é chamado de argumento principal. Quando eu dei a segunda volta, o que aconteceu? E parei aqui no ponto P, eu me desloquei 360 graus na primeira volta, mais 360 graus na segunda, já vai dar 720, com mais 30 graus vai dar 750. Ou seja, o arco de 750 ele é congruente ao arco de 30 e assim por diante. Então, note que existe uma infinidade de arcos que são congruentes ao arco de 30 graus. Basta que a gente efetue voltas e voltas e voltas ao longo do nosso ciclo trigonométrico. Se eu girar no sentido horário, que é o sentido negativo, eu tenho um deslocamento até o ponto P de 330 graus negativos. Então, o 330 graus só significa negativo, significa dizer que eu me desloquei exatamente 330 graus no sentido horário. Vai cair no mesmo lugar. Ou seja, o ângulo de 30 também é congruente ao arco negativo de 330 graus. Tranquilo? Então, existem uma infinidade de arcos congruentes a 30, como existe uma infinidade de arcos congruentes a outros arcos. Então, a gente consegue escrever uma expressão chamada expressão geral dos arcos. Expressão geral dos arcos. E essa expressão geral dos arcos, no nosso caso do ângulo θ, que eu estou chamando aqui, os arcos que são congruentes a θ, se for expresso em graus, seria θ mais 360K. Onde esse K ele representa o número de voltas efetuadas. Então, o K assumindo o valor 0, eu vou ter o próprio θ, que no nosso exemplo foi o nosso 30. O K assumindo o valor 1 seria θ mais 360 vezes 1, ou seja, θ mais 360, θ mais uma volta. Então, 30 mais uma volta. K assumindo o valor 2 é o arco mais duas voltas, que é 360 vezes 2. Então, esse K vai representar o número de voltas. K positivo significa dizer que eu estou girando no sentido anti-horário. K negativo, eu estou girando no sentido horário, beleza? Essa é a nossa expressão geral dos arcos. Bora reescrever esses arcos que estão entre os quadrantes em radianos, porque vai ser muito importante a gente também trabalhar com esses valores em radianos. Então, 0 graus nada mais é do que 0 radianos, tá bom? 90, ora, lembra comigo, se eu sei que cada 180 graus equivale a π radianos, 90 é metade disso, né? Então, o 90 é o nosso π sobre 2. Então, sempre que você vê um arco de π sobre 2 radianos, é o arco de 90 graus. 180 é o próprio π, né? π radianos. 270 seria 90 vezes 3, então seria 3π sobre 2 em radianos. E 360, por sua vez, cada 180 é π, então 360 é 2π radianos. Tá bom? Então se liga aí nesses valores, tá bom? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Que são os arcos entre os quadrantes. Que vai ser muito usado como referência para a gente na hora da gente fazer os nossos exercícios. Pronto. Vou falar um pouquinho mais sobre o nosso triângulozinho que a gente obteve quando a gente fez a projeção do ponto P nos eixos ordenados. Para não sobrecarregar a nossa figura, a gente vai fazer aqui a introdução das funções trigonométricas. Bora lá? Partindo do inicial, o corpinho A ele está inicialmente nessa posição
e ele, vou colocar novamente que ele se deslocou no sentido anti-horário até a nossa posição P. E aí, feito as projeções ortogonais no eixo X e no eixo Y, Px e Py, e ligando a origem à posição que ele se encontra nesse determinado instante, que é a posição P, a gente viu que ele tem um deslocamento angular que eu chamei de θ. Pronto. O que vai ser importante aqui para a gente? É a gente entender onde é que está posicionado as funções trigonométricas no círculo. Então, ao aplicar a definição da razão seno no triângulo retângulo, a gente sabe que o seno ele é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. No nosso caso, o cateto oposto ao ângulo, bora anotar isso aqui, o seno de θ, o cateto oposto é a medida de P até Px. Esse segmento que vai de P até Px é o cateto oposto. E eu vou dividir pela hipotenusa, que é o segmento de O até P. Porém, esse segmento de O até P é o raio do círculo que vale 1. E dividir por 1 não vai interferir em nada, né? Porque 1 é neutro na divisão. E outro detalhe, essa medida que vai de P até Px, ele é exatamente igual à medida de Py até O. Conclusão. Quando a gente fala em seno de determinado ângulo, é só a gente procurar saber sobre a projeção do ponto no eixo Y. Se a gente sabe onde a nossa projeção alcança, né, ou seja, qual o valor que ela bate no eixo Y, a gente está encontrando o valor do seno. Tudo bem? Ó, lembra que dividir por 1 não altera nada, né? Então o denominador morre. Então P até Px é igual a Py até O. Então quando a gente descobre o valor do seno, a gente tem que encontrar apenas o valor desse segmento no eixo Y. Então seno, ele está relacionado ao eixo Y. Quando fizermos aqui o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente do ângulo θ é a medida de O até Px, dividido pela hipotenusa, que é de O até P. Mas, novamente falando, a hipotenusa mede 1, dividir por 1 não altera nada. Então, o cosseno nada mais é do que o comprimento do segmento de O até Px. Ou seja, esse segmento daqui é o que a gente chama de cosseno. Ou seja, o cosseno ele é obtido na projeção do ponto no eixo X. Aonde ele bate no eixo X é o valor do cosseno. Então, por que o seno de 30 vale meio? Lembra da tabela dos ângulos fundamentais? O seno de 30 vale meio porque o ângulo de 30 graus, o ponto aqui ó, da posição que ele vai estar, ao projetar no eixo Y, vamos encontrar exatamente o valor meio, tá bom? No ciclo trigonométrico. Lembra que o raio vale 1, então ele vai estar exatamente na metade do raio, para o seno de 30. O seno de 60, por que vale raiz de 3 sobre 2? Porque ao projetar, né, o ângulo de 60 graus no eixo Y, o valor que vamos encontrar, o valor numérico aqui dessa projeção, vai estar localizado no eixo Y no valor raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Tá? Para quem lembra aí, sobre o seno de 90, olha onde está 90 graus, lá em cima, lá no topo, o ponto já está lá no topo. O seno de 90 graus é exatamente 1, é o raio do círculo. Tá? Então a gente observa que à medida que a gente vai pegando o ponto e vai deslocando ele ao longo do ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, esse pontinho, ao ser deslocado no eixo Y, fazendo a projeção, você nota que o valor dele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até alcançar o valor máximo 1. Então ele inicia aqui no zero, seno de zero vale o próprio zero, e à medida que o ângulo vai se deslocando lá, esse valor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar aqui no 90 graus, que ele atinge o seu valor máximo, que é 1. Quando ele passar para o segundo quadrante, a projeção dele no eixo Y começa a diminuir, vai diminuindo, 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 até chegar em 180, cujo valor é zero.
Isso eu estou falando a respeito da função seno. E quando passar para o terceiro quadrante, professor, o que vai acontecer? Então, o pontinho que está se deslocando aqui ao longo da curva, ao pegarmos a projeção dele no eixo Y, a gente vai ver que a gente vai começar a assumir valores negativos agora. Então, essa medida aqui, ele vai, como ele está indo na parte negativa do eixo Y, ele está ficando cada vez menor. Apesar de visualmente o segmento ir aumentando, mas como ele está indo para a parte negativa do eixo Y, ele vai assumindo valores cada vez menores, até chegar em 270, quando ele assume um valor mínimo, que é menos 1. Depois ele vai voltando a crescer, chegando em 360, que volta a ser zero. Isso é uma análise no eixo, uma análise do seno, que ele trabalha sempre com o eixo Y, beleza? E o cosseno, a gente tem que analisar no eixo X. Então, quando o corpo está exatamente em A, ele está numa unidade de distância para a origem, né? No eixo X, exatamente igual ao raio. Ou seja, em 0 graus, o cosseno vale 1. À medida que o corpinho vai se deslocando ao longo da curva, e a gente vai projetando esse ponto no eixo X, a gente vai vendo que o segmento ele vai diminuindo. Então, o cosseno, ele, no primeiro quadrante, ele vai decrescendo, até chegar aqui em cima em 90 graus, cujo valor é zero. A projeção do ponto no eixo X, que é cosseno agora, vai bater no zero. Quando passar para o segundo quadrante, esses pontinhos aqui do segundo quadrante, ao projetado no eixo X, começa a assumir valores negativos. Então, o cosseno no segundo quadrante é negativo. E quando chega em 180 graus, ele assume o valor menos 1. Depois, no terceiro quadrante, a projeção começa a crescer, porque está voltando para a origem, e em 270 a sua projeção bate no zero. No quarto e último quadrante, a sua projeção começa a crescer novamente, assumindo valores cada vez mais à direita na reta numérica, então cada vez maiores, até chegar no valor 1, que entra em 60 graus. E assim por diante. Então, o que eu quero que vocês coloquem em mente é que o seno, ele é dado pelo eixo X, o eixo vertical, o eixo Y, que é o eixo vertical, e o cosseno, ele é adotado pelo eixo X, que é o eixo horizontal, beleza? E o seno, sendo o eixo X, o eixo Y, aqui está o valor do seno, né? Que é a medida de O até PY, que é igual a de P até PX. Se a gente trabalhar com o Teorema de Pitágoras, nesse triângulozinho daqui, que é o nosso triângulo retângulo, a gente vai encontrar a relação que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Essa equação, ó, quadrado da hipotenusa, então 1 ao quadrado é 1, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, essa relação ela vai ser muito importante para a gente em toda a trigonometria, que é chamada equação fundamental. Beleza? Equação fundamental. É a relação entre as duas funções trigonométricas básicas, que é o seno e o cosseno. E a tangente, professor, de onde é que ela vem? Bora falar um pouquinho agora sobre a tangente. Vou preferir fazer um novo desenho também para não sobrecarregar aqui, que já tem muita informação. Então se liga aí, seno é dado no eixo Y, cosseno no eixo X. É assim que a gente analisa. Tranquilidade? Pronto, galerinha, continuando aí a nossa análise das funções básicas, né, as funções trigonométricas, vimos que no nosso eixo X está o nosso cosseno, cosseno do ângulo. E no nosso eixo Y estaria com o nosso seno, né, o seno do nosso ângulo, ângulo θ. Mesma coisa acontece aqui, né? Essa medida é a mesma medida que o seno de θ. Onde é que entraria a tangente nessa jogada? Ora, a tangente, a função tangente, ela tem a ver com a reta tangente. Então tem uma reta tangente à circunferência, justamente aqui passando no zero, né? Na posição inicial onde o corpo estava.
Então tem essa reta vertical tangenciando a circunferência. E o valor da tangente, a gente vai ver que vai ser obtido exatamente quando a gente faz o prolongamento desse segmento que une a origem ao ponto, aonde ele toca essa reta. Então, essa medida daqui, que é o segmento de T até A, bora descobrir quanto é que vale. Veja bem, vimos em geometria plana que ao ligarmos o centro da circunferência até o ponto de tangência, o ângulo é de 90 graus, ou seja, é uma perpendicular que nós temos. Sendo assim, eu tenho aqui dois triângulos, ó, o triângulo retângulo maior e o triângulo retângulo menor. Esses triângulos eles são semelhantes, têm os mesmos ângulos, né? 90 graus para ambos, e o ângulo θ, que é o ângulo comum, e automaticamente o terceiro ângulo também tem que ser igual. Então o triângulo pequeno ele é semelhante ao triângulo maior. E usando a relação de semelhança, vamos obter o seguinte: cateto do triângulo maior, que é essa medida de T até A, está para o cateto do triângulo menor, que é o nosso seno θ. Assim como o segundo cateto, essa medida de O até A é o raio da circunferência. O ciclo trigonométrico, lembrando que é uma circunferência cujo raio vale 1. Então, o cateto do triângulo maior vale 1, enquanto o cateto do triângulo menor é o cosseno. É o cosseno. Então, ao isolar o segmento de T até A, passando o seno para o segundo membro, né, multiplicando, vai ficar seno θ sobre cosseno θ, e essa divisão entre seno e cosseno é justamente a tangente de θ. Então a tangente é o valor desse segmento aqui. Tangente de θ. Se porventura o nosso ângulo aumenta, aqui vai tocar num ponto que eu vou chamar de Q, a projeção dele no eixo X é o cosseno para esse novo ângulo, essa nova abertura. A projeção dele no eixo Y é o valor do seno para esse novo ângulo. E essa medida que vai desse ponto ao ponto A seria a tangente desse novo ângulo. Beleza? Então a tangente ela não é limitada no ciclo trigonométrico como o seno e o cosseno são. O seno e o cosseno de qualquer ângulo ele vai ficar limitado entre menos 1 e 1. Por que isso? Se o seno é dado pelo eixo Y, ele assume o valor máximo 1, mínimo menos 1. Fica oscilando aqui dentro. Cosseno é no eixo X. Ele também oscila entre 1 e menos 1. 1 e menos 1. Fica oscilando. O seno e o cosseno de qualquer ângulo vai assumir sempre um valor entre menos 1 e 1. Não existe, cosseno de que ângulo vale 2? Não tem. Ângulo que o cosseno vale 2. Seno de que ângulo vale 1,5? Também não existe um ângulo cujo seno vale 1,5. O seno e o cosseno de qualquer ângulo está limitado entre menos 1 e 1. Já a tangente não. Ela não está mais limitada no ciclo trigonométrico. Ela é dada pelo eixo Y também, mas note que ele já está assumindo valores acima do raio, né? Então maiores do que 1. E quanto mais a gente vai aumentando esse ângulo, a tangente vai assumindo valores cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, porque essa reta ela tem que tangenciar, tem que tocar essa reta tangente, né? E o segmento que ela toca até o ponto A é o valor da tangente daquele ângulo. Professor, mas isso sempre vai acontecer? Ela sempre vai tocar? Não, galera, vai ter alguns ângulos aí que a tangente não existe. Por exemplo, quando estivermos aqui em 90 graus, ao traçarmos a reta que une a origem até o ponto que está aqui no 90 graus, vai ficar uma reta paralela à minha reta tangente. Então essas retas não se encontram, né? E elas não se encontrando, a tangente ela não existe em 90 graus. A mesma coisa acontece em 270. Para a gente não ficar muito preso à questão do ciclo trigonométrico, eu vou dar uma dica bem bacana nos sinais e nos valores das funções trigonométricas entre os quadrantes. O que você precisa saber? O seno, eu já comentei para vocês que a gente tem que, quando fala em seno, pense no eixo
Y e o cosseno, vocês pensem no eixo X. Isso vai ajudar e muito a gente entender os valores e os sinais das funções em cada quadrante. Se o seno é dado pelo eixo Y, pensa comigo, no eixo Y, no ciclo trigonométrico, a parte de cima dele não é a parte que é positiva e a parte de baixo do eixo X, que é a parte negativa. Então, o que acontece? No primeiro quadrante e no segundo quadrante, que eu estou acima do eixo X, meu Y assume valores positivos. E no terceiro e no quarto quadrante, que eu estou abaixo do eixo X, o meu Y assume valores negativos. Então já sabemos o sinal da função seno. E como é que funciona a função cosseno? A função cosseno a gente observa para o eixo X. No eixo X, eu sei que a direita da origem, né? Ele vai assumir valores positivos. E no eixo X, a esquerda da origem vai assumir valores negativos. Esse é o sinal da função cosseno. E como é que eu encontro o sinal da função tangente? Bem simples. A tangente, né, é o seno dividido pelo cosseno. Então, bora ver o sinal dela no primeiro quadrante. Se eu pegar o seno, que é positivo no primeiro quadrante, dividir pelo cosseno, que é positivo no primeiro quadrante, a tangente vai ser positiva também no primeiro quadrante. E no segundo quadrante, ó, positivo dividido por negativo, a tangente é negativa no segundo quadrante. E no terceiro quadrante, ó, o seno ele é negativo e o cosseno é negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. E a gente tem ainda no quarto quadrante, negativo com positivo vai dar negativo. Pronto, já sabemos o sinal das funções trigonométricas básicas, né? No primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Anotar aqui a relação, que é a tangente e a divisão entre a função seno e o cosseno. E aí eu vou aproveitar que eu tenho esse quadro resumo e vou completar ainda o valor dessas funções entre cada quadrante. Por exemplo, você poderia pensar assim, no caso da função seno e da função cosseno. Qual o número que você conhece que está entre o positivo e o negativo? É o zero, né? Ou simplesmente pegar o ponto e projetar no eixo Y. E aí esse ponto aqui é justamente o zero no eixo Y. E aí o que vai acontecer? O seno ele fica oscilando entre menos 1 e 1. Então 1 é no 90 graus, é quando ele atinge o valor máximo. Em 180 ele volta a zerar. A projeção desse ponto no eixo Y é zero. E em 270 ele vale menos 1, é o valor mínimo que ele atinge. Então a minha função seno ele fica assim, ó, começa em 0, assume valor 1, volta para 0, menos 1 e 0. 1, 0, menos 1, 0. Fica assim, oscilando, tá bom? Dentro desse intervalo. Já o cosseno, ele assume o valor máximo em 0 graus ou 360. Quando está em 90 graus ele zera. Em 180 ele assume o valor mais à esquerda possível, que é o menos 1. 270 volta a zerar. 360 volta a assumir o valor 1. Então o cosseno ele fica oscilando 1, 0, menos 1, 0 e 1, né? Então fica oscilando 1, 0, menos 1, 0 e 1 e assim por diante. Então ele está oscilando aqui dentro desse intervalo no eixo X. E a tangente? Quanto vale a tangente de 0 graus? É só pegar o seno de 0 graus e dividir pelo cosseno de 0 graus, vai dar a tangente de 0 graus. Então a tangente de 0 graus vale 0, né? 0 dividido por 1. E a tangente de 90? 1 dividido por 0. Aí 1 dividido por 0, ó, dividir um número não nulo por 0, matematicamente não existe. Então a tangente de 90 graus não existe. É o que acontecia lá no esquema das duas retas serem paralelas e aí não teria o ponto de encontro. E em 180 graus, 0 dividido por menos 1 vai zerar. E em 270, menos 1 dividido por 0 também não vai existir a tangente nesse ângulo. Ah, professor, então a tangente não existe apenas em 90 e 270 graus. Não, galera. 90 e 270 graus são os ângulos cuja tangente não existe no primeiro
giro, né? Que é os arcos principais, argumentos principais. Mas à medida que a gente for dando voltas e voltas e voltas aqui, a gente vai obter outros ângulos que a tangente não existe. Por exemplo, quem é congruente a 90? Vimos que o arco que é congruente a 90 é quando eu pego 90 e efetuo, por exemplo, uma volta. Então 90 com mais 360, 450. 450 a tangente também não existe. Se eu der duas voltas aqui e somar mais 90 graus, eu vou ter um outro ângulo cuja tangente não existe. A mesma coisa acontece com 270, tá? Todos os arcos que são congruentes a eles, a tangente não vai existir. E aí, sabendo dessas relações, eu vou introduzir as outras funções trigonométricas, que é a função cossecante, a função secante e a função cotangente. Aí vou aproveitar o nosso diagrama aqui para falar um pouquinho mais sobre essas outras funções, que não são as básicas, digamos assim. Temos aqui a função cossecante de x, a função secante de x e a função cotangente de x. O que é a função cossecante? A cossecante nada mais é do que o inverso da função seno. Então, o inverso do seno é chamado de cossecante. O inverso do cosseno é a função secante. E o inverso da tangente é a função cotangente. E aí o que é que vai acontecer? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar no nosso triângulo retângulo, lembra que o seno é cateto oposto pela hipotenusa? A cossecante seria a hipotenusa pelo cateto oposto. Ele é o inverso, tá bom? Ele vai assumir o inverso dos valores. E aí, sabendo disso, dá para a gente ter as correspondências em relação a sinais. Por exemplo, o seno no primeiro quadrante é positivo. E a cossecante, como é o inverso do seno, ele vai assumir o valor positivo também. Por quê, pessoal? Cuidado para não misturar inverso com oposto. Se fosse o oposto, seria um valor negativo, mas é o inverso, a gente só vai inverter. Por exemplo, seno de 30. Seno de 30 vale meio, né? 1 sobre 2. Ao inverter, vai dar 2 sobre 1. Continua sendo positivo. Então, se o seno de 30 vale meio, a cossecante de 30 vale 2, que é o inverso de meio. E assim por diante. Então, o sinal não vai mudar, porque o inverso do número positivo continua sendo positivo e o inverso do número negativo continua sendo negativo. Então, sabendo a função seno, tu sabe o sinal para a função cossecante. Sabendo o sinal do cosseno, tu sabe o sinal da secante. E sabendo o sinal da tangente, tu sabe o sinal da cotangente. Beleza? O sinal não muda, porque inverter não altera sinal. E os valores? Os valores dessas funções entre os quadrantes. No caso aqui, da função cossecante, eu teria que pegar o inverso do seno de zero. Como o seno de zero vale zero, o inverso de zero seria 1 sobre zero. E, matematicamente, 1 dividido por zero não existe. Conclusão, a cossecante não existe para o ângulo de 0 graus. Porque zero não possui inverso. Já em 90 graus, cujo seno vale 1, o inverso de 1 é ele mesmo, assim como o inverso de menos 1 é ele mesmo. O 1 e o menos 1 são os únicos números reais que eles são, o inverso dele é ele mesmo, né? Então, o inverso de 1 vai dar o próprio 1. Conclusão, a cossecante de 90 graus vale 1 também. A de 180 volta a não existir, porque zero não possui inverso. E a cossecante de menos 1 continua sendo menos 1, já que o inverso de menos 1 também é ele mesmo. E a secante? O mesmo esquema vai acontecer, tá? O inverso de 1 é o próprio 1, assim como o inverso de menos 1 é ele mesmo. E o inverso de 0 não vai existir. Então, a cossecante não existe em 90, em 270 e nos seus arcos que são congruentes. E a tangente? Ora, o inverso de 0
não vai existir. Então a cotangente não vai existir nem em 0 graus, nem em 180 graus, justamente a tangente não existe. E aqui, professor, como é que eu vou fazer o inverso de uma coisa que não existe? Galera, se a cotangente é o inverso da tangente, se a tangente é o seno pelo cosseno, a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. É o contrário. Ou seja, eu conseguiria descobrir cada um desses valores aqui dividindo o cosseno pelo seno. Então, 1 dividido por 0 ó, não existe. Já 0 dividido por 1 vai zerar. Menos 1 dividido por 0 não existe. Já o 0 dividido por menos 1 também vai zerar. Então, exercitar a construção dessas bolinhas vão ser extremamente importantes para o nosso assunto de trigonometria. Vai estar uma base muito boa você saber a questão desses sinais, desses valores entre os quadrantes, porque isso envolve domínio de função, envolve até mesmo uma análise de um gráfico. Por exemplo, a função seno, a gente observa que no primeiro quadrante, ó, o valor ele sai do 0 e vai para o 1. Ou seja, graficamente a gente observa que o seno ele é uma função crescente no primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, ó, ele saiu do 1 e foi para o 0. Ou seja, ele é uma função decrescente no segundo quadrante. Aqui ele vai do 0 ao menos 1. Continuou decrescendo. E depois ele saiu do menos 1 para o 0. Cresceu. Então sabemos que a função seno ela é crescente, decrescente, decrescente e crescente. E o cosseno, como é que ficaria? Ele sai do 0, do 1, quer dizer, ao 0. Então ele decresceu. Depois ele sai do 0 ao menos 1. Continuou decrescendo. Depois ele sai do menos 1 ao 0. Cresceu. Depois ele sai do 0 para o 1. E aí ele cresce novamente. Então a função cosseno, ela decresce no primeiro quadrante, decresce no segundo, cresce no terceiro e cresce no quarto. Beleza? Então essa bolinha aqui, ó, tem muita informação aí que a gente pode explorar. Por exemplo, o domínio da função. Lembra que o domínio são os valores que o x pode assumir, né, sem causar problema na função. E a gente está vendo que a função tangente e a função secante, ela vai ter a mesma forma de calcular o domínio, porque elas têm restrições nos mesmos arcos. Assim como a cossecante e a cotangente, elas não existem nos mesmos valores, ou seja, elas têm as mesmas restrições. Então, o cálculo do domínio para essas funções segue a mesma linha de raciocínio. Então, saber essas informações é muito importante na trigonometria, tá certo? Então, não deixe de exercitar, não deixe de estudar isso aqui. Isso vai lhe dar uma base muito forte, tá bom? Bora aproveitar esse momento e fazer agora alguns exemplos onde a gente possa explorar essas relações das funções trigonométricas. Pelo menos essas relações de cossecante, secante e cotangente, que são o inverso das funções trigonométricas básicas, tá certo? Aí, turma, a gente vai entrar agora numa dica bem bacana, tá? Uma dica bem legal que vai fazer com que a gente ajude a memorizar ou até mesmo encontrar algumas relações na trigonometria. Então vocês sabem que eu gosto de ser bem direto, né? Não gosto de arrodear muito. Eu vou mostrar aqui um hexágono que eu vou chamar aqui de hexágono mágico da trigonometria. Primeiro bora aprender a construir esse hexágono, né? O hexágono, lembrando que ele é um polígono regular, que ele possui 6 lados, 6 ângulos iguais. Ele é equilátero e ele é equiângulo. Mas qual é a ideia de aplicar isso aqui na trigonometria? A gente acabou de ver que a gente está trabalhando com 6 funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Então, cada uma dessas funções vão ser inseridas num vértice desse hexágono, na seguinte ordem. Então, vou iniciar aqui colocando a função tangente, função seno, função cosseno, cotangente, cossecante e secante. Pronto. Feito isso, a gente vai montar uma estrutura traçando aqui as diagonais desse hexágono
e vamos colocar o 1 aqui como nosso elemento central. Pronto. Feito isso, a gente já tem várias relações aí que a gente pode aplicar. Vê que bacana. Por exemplo, vimos que a tangente é a divisão entre o seno e o cosseno, a secante ela é o inverso do cosseno e diversas outras. A equação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então todas essas relações e mais algumas outras que a gente vai ver, todas podem ser extraídas desse hexágono. Primeira informação, você primeiro deve escolher um vértice para trabalhar. Então você escolhe um vértice, eu vou iniciar escolhendo aqui a tangente. Então bora supor que a gente está partindo do vértice da tangente. E aí você vai escolher agora um sentido para percorrer esse hexágono. Pode ser o sentido horário ou sentido anti-horário, isso fica ao seu critério. Eu vou escolher o sentido horário. Então, partindo do vértice que eu escolhi, seguindo um dos sentidos horário ou anti-horário, então aquele vértice que eu parti, por exemplo, tangente, ele vai ser igual à divisão dos dois vértices consecutivos. Por exemplo, se eu escolhi o sentido horário, a tangente é a divisão entre o seno e o cosseno. Ou seja, isso aqui é uma relação da trigonometria, que é bem usual. Mas a tangente, se eu fosse escolher partindo dela, percorrendo o sentido horário, a tangente é a divisão entre, ou melhor, anti-horário, né? A tangente seria a divisão entre a secante e a cossecante. Isso também existe, né? Não é tão usual quanto seno sobre cosseno, mas secante sobre cossecante também é a tangente. Se eu partir do vértice do seno, seno ele é a divisão entre o cosseno e a cotangente, ou entre a tangente e a secante. Se eu partir da cotangente, cotangente é a divisão entre o cosseno e o seno, ou entre a divisão entre a cossecante e a secante. Então, partindo de um vértice, seguindo o sentido horário ou anti-horário, esse vértice é igual à divisão dos outros dois consecutivos. Beleza? Outro negócio bem bacana é que eu não preciso percorrer pelo contorno do hexágono. Eu posso pegar uma diagonal. Então, por exemplo, a tangente é 1 sobre a cotangente. Assim como a cossecante é 1 sobre o seno. É o inverso do seno. A secante é 1 sobre o cosseno. E como é uma via de mão dupla, o cosseno é 1 sobre a secante, o seno é 1 sobre a cossecante, a cotangente é 1 sobre a tangente. Então, percorrendo a diagonal ou percorrendo os vértices, né, o lado da figura, aquele ponto que você começou é igual à divisão dos outros dois. Massa? Agora, bora lá. Vou dar um destaque aqui em 3 triângulos. Este outro e este outro. Nota que os triângulos eles estão meio que alternados aqui, né? Deixando destacado. Um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Esses em especial, que eu deixei destacado, a gente vai escolher o vértice que está mais à esquerda posicionado em cada um desses triângulos e vamos percorrer no sentido horário a nossa figurinha, beleza? Vou deixar aqui destacado, sentido horário. Então, do vértice que está mais à esquerda, nesse nosso caso aqui seria o seno, o quadrado dele, né, mais o quadrado do segundo vértice é igual ao quadrado do terceiro. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Ou seja, aqui é uma das nossas relações fundamentais. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Nesse segundo triângulo, meu vértice que está mais à esquerda na minha figurinha aqui é a tangente. Ou seja, a tangente ao quadrado, seguido no sentido horário, ó,
mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1, é igual ao terceiro vértice ao quadrado, ou seja, secante ao quadrado de x. E no terceiro e último triângulo, o vértice que está mais à esquerda é o 1. Então, 1 ao quadrado, que é o próprio 1, é igual a cotangente ao quadrado, 1 ao quadrado mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Beleza? O quadrado do primeiro vértice mais o quadrado do segundo é igual ao quadrado do terceiro vértice. Pronto, galera, aqui eu tenho as equações chamadas equações fundamentais. Essa é a básica, né, de todas, mas essas outras duas aqui são extremamente importantes para a gente poder resolver alguns exercícios. Pronto, chegando aqui no primeiro exercício da aula de hoje, para gente colocar em prática tudo isso que a gente viu, começar a trabalhar a geometria, trigonometria a fundo. Ora, eu tenho aqui uma expressão e eu quero que a gente simplesmente faça a simplificação dela, ou seja, escreva ela de uma forma mais simples possível. Em geral, o caminho mais básico para a gente fazer isso é a gente escrever todas as funções em função das funções trigonométricas básicas, seno e cosseno. Poderia ser tangente também, mas normalmente a gente usa seno e cosseno como nossa referência. Então, isso aqui, porque existe uma relação entre essas duas funções bem bacana. Então, primeiro passo é isso aí. Secante, ó. Secante é o inverso do cosseno e cossecante ele é o inverso do seno. Vou chamar a atenção aqui num detalhe que eu não tinha comentado antes. É que não é o que parece ser. Então coloque isso em mente. A cossecante, você pode pensar cossecante de cosseno, mas não é, pessoal, é de seno. Cossecante é o inverso do seno. E a secante, que talvez possa lhe induzir a um erro, ao você pensar que é o inverso do seno, na realidade é o inverso do cosseno. Então é só o contrário do que aparece ser. Então a secante eu vou escrever aqui como sendo 1 sobre cosseno de x, repete o seno x, e a cossecante é o inverso do seno. Então 1 sobre seno x mais cosseno x. O que eu vou fazer? Tirar o MMC no numerador. O numerador, o MMC é o próprio cosseno, então vou escrever o cosseno aqui. Então a gente repete, cosseno dividido por cosseno vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Cosseno dividido por 1, a gente sabe que tem um que está subentendido aqui embaixo, né, no denominador. Então a gente divide e multiplica. Vai ficar cosseno dividido por 1 vai dar cosseno vezes seno. Ou seja, seno x vezes cosseno x. Mesma coisa fazemos no denominador, né? Vamos tirar o MMC. O MMC entre 1 e seno x vai dar o próprio seno x. Seno x dividido por seno x vai dar 1 vezes 1, vai dar 1. Seno x dividido por 1 vai dar seno x vezes cosseno. Então vai dar seno x cosseno x. E agora? A gente tem aqui divisões de frações, né? Na divisão de frações, a gente repete a primeira. Então repete a primeira fração, que é essa daqui, e multiplica pelo inverso da segunda. Então o seno x vai para o numerador e 1 mais seno x cosseno x vai para o denominador. O que vai acontecer aqui? 1 mais seno x cosseno x vai cancelar com 1 mais seno x cosseno x, sobrando apenas seno sobre cosseno. E essa divisão entre o seno e cosseno é a nossa tangente de x, né? É a nossa tangente de x. Acabamos de encontrar o nosso resultado na nossa simplificação. Então essa expressão aqui, de maneira mais simplificada possível, ela é equivalente à nossa tangente de x. Beleza? Bora lá, bora para mais um outro exercício. Aqui, novamente, ele tem essa expressão. Ele quer saber a expressão mais simples para, né? Então temos aí também uma outra questão de simplificação. Eu deixei aqui as nossas equações fundamentais até para ajudar vocês a gente visualizar a aplicação delas, tá? Um outro tipo de exercício. Ora, logicamente eu poderia pegar toda a minha expressão e resolver como resolvi o exercício anterior, ou seja, substituir, transformar tudo para as funções básicas, seno e cosseno. Mas se você sabe outras relações de trigonometria,
logicamente você vai ganhar mais tempo na hora da sua resolução. Então tudo vai depender de acordo com o que você tem de informação. Então o que a gente poderia fazer aqui? Ó, sabemos que a cossecante ele é o inverso da função seno. Então o inverso da cossecante é o seno. Mas pelo fato daqui temos cossecante ao quadrado, o inverso disso vai ser seno ao quadrado. Ou seja, a nossa expressão pode ser escrita como sendo 1 mais, essa soma não vai interferir em nada no sinal aqui dentro da expressão. Vou tirar esse cochete, tá? Então vai ficar aqui seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x, beleza? Então esse 1 sobre cossecante ao quadrado virou o nosso seno ao quadrado aqui do numerador. Aí encontramos uma outra relação, seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é tangente, porém, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado vai dar tangente ao quadrado de x. E aí, ó, pela relação, 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Então, toda essa expressãozinha daqui será secante ao quadrado de x, que está subtraindo de secante ao quadrado de x, resultado final, 0. Então, sabendo das relações, né, trigonométricas, você já começa a ganhar tempo na hora da sua resolução, sem precisar transformar todo mundo para seno e cosseno, né, como foi no exemplo anterior. Então, aqui a gente já consegue observar que isso aqui é seno ao quadrado. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado vai dar tangente ao quadrado, e 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Ó, a segunda relação aqui fundamental da trigonometria. E outro formato de exercício, que não é mais simplificação. Eu quero saber qual é o valor da expressão. Então, ele dá uma função, sabendo que cosseno de x é igual a 4/5. Ele fornece também um intervalo onde esse x pertence, ou seja, esse ângulo pertence ao intervalo de 0 até π sobre 2. Lembrando que π sobre 2, ó, 180 por 2 equivale a 90. Então, nós temos aqui esse intervalo de 0 a π sobre 2 como sendo o nosso primeiro quadrante. Então, a função, o ângulo x, ele se encontra no primeiro quadrante. Por que isso é importante? Ele forneceu os dados em relação ao quadrante, porque a gente sabe que, dependendo do quadrante onde o ângulo está posicionado, vimos que as funções trigonométricas assumem valores positivos ou negativos de acordo com cada quadrante. Então é extremamente importante sabermos daquele resumo das bolinhas das funções, dos sinais delas. E a primeira informação é, se as questões envolvem primeiro quadrante, ó, tem algo bem bacana. Todas as funções trigonométricas, todas, sem exceção, elas são positivas no primeiro quadrante. Ou seja, as questões são mais simples porque eu não preciso me preocupar com a questão do sinal, já que todas assumem valores positivos. Se aqui o intervalo que ele desse para x fosse o segundo quadrante, ó, tenho que tomar alguns cuidados. Porque no segundo quadrante, por exemplo, a função cosseno assume valores negativo. A função tangente também é negativa. E assim por diante, a gente vai ter que fazer alguns ajustes de sinais na hora de fazer esse cálculo, para não errar por conta de sinal. Então, exemplo bem bacana, uma questão bem simples, porque estamos trabalhando no universo do primeiro quadrante, onde todas as funções são positivas, então não vou ter problemas em relação a sinais. E o que eu posso fazer para descobrir o valor dessa expressão? Ora, eu poderia encontrar o valor de cada uma dessas funções trigonométricas através de relações trigonométricas. Por exemplo, se eu conheço o valor do cosseno, pela equação fundamental aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, eu encontro o valor do seno. Se eu tenho o valor do seno e tenho o valor do cosseno, se eu dividir um pelo outro, eu tenho a tangente. Se eu pegar o inverso da tangente, eu tenho o valor da cotangente. Se eu pegar o inverso do seno, eu tenho a cossecante. Se eu pegar o inverso do cosseno, eu vou ter a secante. E assim por diante. Aí você consegue descobrir esses valores. Agora, o que eu gosto de fazer, por uma maneira bem mais prática do que sair aplicando essas relações, é a gente partir de uma ideia bem legal, galera. Saca aqui comigo. Você pode sempre
construir um triângulo com os dados da questão que ele te forneceu. Independente se o ângulo que ele te deu está no primeiro quadrante ou não. A gente só vai ajustar sinais caso não esteja no primeiro quadrante. No nosso caso aqui, o nosso x ele é um ângulo agudo, então está sendo coerente a figura. Tem um triângulo retângulo e aqui está o meu ângulo agudo, um ângulo x. O que ele forneceu foi o cosseno de x como sendo 4/5. Eu tenho que saber que cosseno ele é o cateto adjacente, então aqui ó, vale 4, dividido pela hipotenusa, 5. Então eu construí um triângulo retângulo que satisfaz aquela condição que o cosseno desse ângulo vale 4/5. Sabendo disso, a gente pode adquirir, aplicar conhecimentos de geometria plana, que a gente já viu em aulas anteriores. Por exemplo, que esse triângulo retângulo é conhecido como um triângulo retângulo pitagórico, Os lados dele são inteiros e satisfaz o teorema de Pitágoras. É o famoso triângulo retângulo cujos lados é 3, 4, 5. A partir daqui, tu encontra todas as funções bem rápido. Bora lá? Bora ver? Eu já vou substituindo na nossa relação direta, tá? 12 vezes. Aí secante. Secante, ele é um inverso do cosseno. Se o cosseno é cateto adjacente hipotenusa, o inverso disso seria hipotenusa cateto adjacente. Ou seja, hipotenusa cateto adjacente. Ou simplesmente, como já tem um cosseno aqui, é só inverter, tá? Ficaria 5/4. Hipotenusa cateto adjacente. Menos cossecante. Cossecante é o inverso do seno. Se o seno é cateto oposto à hipotenusa, a cossecante vai ser hipotenusa cateto oposto. Hipotenusa cateto oposto. Menos cotangente. Se a tangente é o seno dividido pelo cosseno, a cotangente, ou melhor, se a tangente é o cateto oposto pelo adjacente, então a cotangente vai ser o cateto adjacente, que é 4, dividido pelo cateto oposto. Ó, galera, facinho, não? Bom demais. A gente já encontrou todas as funções trigonométricas lá, é só agora resolver essa parte aritmética, operação básica, somar, subtrair, multiplicar. Então, aqui temos que tirar o MMC, Nosso caso aqui, vou ficar com 12 vezes. O MMC, no numerador, é o próprio 12, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Aqui o MMC vai dar 3. Divide e multiplica, vai dar 3. Divide e multiplica, vai dar 4. Beleza. E agora é só fazer as operações. Deixa eu reescrever aqui em cima. Para finalizar. O nosso y vai ficar 12 vezes. Essa diferença vai dar menos 5 sobre 12. Menos 5 sobre 12. Dividido ainda por menos 1/3. Menos 1/3. Esse 12, ele vai cancelar com esse 12 daqui. E menos quando dividido por menos vai dar mais, vai dar positivo no resultado final. Repete a primeira, que é 5, multiplica pelo inverso da segunda, 3, resultado 15. 15 é o valor do y. Nota que o negativo já cancelou, Já que menos com menos dá mais, eu nem considerei mais o valor negativo aí. Então, y é igual a 15. 15 é o nosso resultado. Então é um método bem bacana que a gente consegue resolver os exercícios. Todos que forem desse tipo aqui, a gente consegue construir esse triângulozinho e encontrar as funções trigonométricas de maneira bem elegante, bem rápida. Eu vou colocar mais um outro exemplo nesse mesmo formato para a gente exercitar um pouquinho mais, tá certo? E aí, turminha? Estamos agora com um outro exemplo para a gente novamente aplicar as relações trigonométricas. Eles aqui, sabendo que o cosseno de x é igual a 2 raiz de 2 sobre 3, novamente o x é um ângulo que está entre 0 e π sobre 2, ou seja, estamos novamente trabalhando com o primeiro quadrante, isso é ótimo. E eu quero calcular o valor dessa expressão. Então tem um seno vezes cosseno menos tangente dividido por 1 menos cossecante de x.
Bora lá, bora construir o nosso triângulo, bora fazer como a gente fez anteriormente. Vou construir o nosso triângulo aqui, fazer aqui a parte, tá? O nosso ângulo X. Como o dado da questão que eu tenho é cosseno, cosseno é o cateto adjacente, então 2 raiz de 2 é o cateto adjacente, e a hipotenusa vale 3, né? Cateto adjacente pela hipotenusa. Sabendo disso aí, nós temos aquele triângulo retângulo, e ao usarmos Pitágoras, dá para descobrir o valor desse cateto. Vou chamar de B, tá bom? E aí ficaria assim, quadrado da hipotenusa, então 3 ao quadrado dá 9, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto vale B e outro cateto é 2 raiz de 2. Beleza? Deixa eu deixar detalhado aqui e escrever 3 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado vai dar 9. 2 raiz de 2 ao quadrado. O quadrado vai tanto para o 2 quanto para a raiz. Quando for para o 2 vai virar 4, quando for para a raiz vai cancelar a raiz. Então, esse produto aqui vai dar 8, que vai vir primeiro membro subtraindo. A diferença aqui vai dar igual a 1. E, consequentemente, o B, pelo fato de ser um cateto e ter que assumir um valor positivo, ele vale 1. Pronto. Acabei de descobrir o valor do cateto que estava faltando. Agora fica fácil. Sabendo as razões trigonométricas, a gente consegue descobrir facilmente o valor de cada expressãozinha dessa. Por exemplo, aqui, seno. Seno é cateto oposto hipotenusa. No nosso triângulo, o cateto oposto é 1, hipotenusa é 3. Seno é 1/3. Pessoal, se porventura o nosso ângulo aqui estivesse trabalhando no terceiro quadrante, onde o seno é negativo, isso vocês têm que saber, aí a gente não ia colocar 1/3. A gente ia colocar menos 1/3, tá certo? Já que o seno é negativo. Então, mesmo a gente usando esse triângulozinho para encontrar as funções trigonométricas, a gente teria que fazer um ajuste de sinal de acordo com o quadrante que estamos trabalhando, beleza? Cosseno X. Cosseno ele já deu, então já vou colocar direto o resultado aqui. 2 raiz de 2 dividido por 3. Tangente. Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tangente vai ser 1 dividido por 2 raiz de 2. Continuando. Sobre 1 menos cossecante. Cossecante, ele é o inverso do seno. Se o seno a gente já descobriu que era 1/3, a cossecante vai ser 3. Vai ser 3, né? Que é o inverso do valor. Pronto. Agora, bora fazer a nossa continha aqui. Numerador com numerador, denominador com denominador, já que é multiplicação de frações, vai dar 2 raiz de 2 dividido por 9, menos 1 sobre 2 raiz de 2. E embaixo vai dar menos 2. Eu vou preferir racionalizar aqui antes, tá? Eu poderia até ganhar tempo aqui, racionalizando, multiplicando por raiz de 2 o numerador e o denominador logo, e aí vai ficar raiz de 2 dividido por 4, tá bom? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, 2 vezes 2, 4. Ele vai ficar mais fácil. Aí a gente vai fazer o quê? Tirar o MMC, já que eu estou fazendo diferença de frações com denominador diferente. O MMC entre 4 e 9, já que 4 e 9 são primos entre si, basta multiplicar, daria 36. Então, 36 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 2 raiz de 2 vai dar 8 raiz de 2. E 36 dividido por 4 dá 9. Vai ficar menos 9 raiz de 2. Dividido por menos 2. Nesse nosso cálculo, a gente vai ter novamente divisão de frações, tá bom? Vou logo operar aqui em cima. Vai ficar negativo, menos raiz de 2 sobre 36. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso aqui daria menos 1 sobre 2. Aí, negativo com negativo vai dar positivo nessa multiplicação. E vai dar raiz de 2 dividido por 72. Pronto, esse é o valor do nosso A. Já simplificado o máximo possível. Ok?
Então a gente usou a mesma ideia da questão anterior, montou o nosso triângulo retângulo para descobrir as funções trigonométricas. Após a substituição é só desenvolvimento aritmético, ok? Bacana? Bora falar agora, pessoal, sobre a simetria do círculo trigonométrico. Essa simetria do círculo trigonométrico também vai ser bastante importante para a gente trabalhar nos exercícios, resolver ele de maneira bem prática, né? Bem rápida. Então, o que é a simetria do círculo? Bora supor que nós tenhamos um ângulo X, que eu vou dizer que ele esteja aqui no primeiro quadrante. Existe um ângulo que ele é simétrico a ele no segundo quadrante, que é o chamado suplemento de X. O suplemento ele é 180 menos o ângulo X. Por sua vez, temos também simétrico a X no terceiro quadrante, o esplemento de X, que é 180 mais X. E no quarto quadrante, tem simétrico a X, o replemento de X, que é 360 menos X. Sabendo dessas informações, a gente consegue simplificar os exercícios bastante eficiência, né? Bastante velocidade, desde que vocês saibam os sinais das funções trigonométricas em cada quadrante. Por isso que eu falei para vocês saber os sinais das funções trigonométricas em cada quadrante é extremamente importante no nosso assunto de trigonometria. Seja para uma questão de simplificação, seja para uma questão de equações trigonométricas ou que envolva a parte da simetria. Veja como é importante. Vou pegar aqui a nossa função seno para a gente tomar como referência e aplicar a nossa simetria no círculo trigonométrico. Então, o seno, a gente viu que ele é dado pelo eixo Y. E pelo fato dele ser dado pelo eixo Y, acima da origem eu tenho um positivo e abaixo da origem eu tenho um negativo. Então, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. Sabendo disso, se eu quero descobrir, por exemplo, o seno do suplemento, ou seja, o seno de 180 menos x, me permitam fazer o seguinte, pessoal. Em trigonometria é bem mais comum trabalharmos com ângulos em radianos, assim como no assunto de números complexos, quando ele for falar da forma trigonométrica. Então, bora reescrever isso aqui para radianos, tá? Até para a gente se habituar ao que é mais comum. O 180, lembra que ele vale π em radianos. O 180 ele vale π em radianos. Então eu poderia escrever a minha relação como sendo aqui π menos x, ou seja, que é o suplemento de x. Já aqui seria π mais x, que é o esplemento. E aqui 2π menos x como sendo o replemento do ângulo x. Beleza? E aí, para a função seno, se eu quero descobrir o seno do suplemento de x, ou seja, o seno de π menos x, ele equivale a quanto? Ora, se o seno ele é positivo no segundo quadrante, quando a gente fizer a chamada redução ao primeiro quadrante, a gente vai ver que o seno de 180 menos x, ou seja, π menos x, é exatamente igual ao seno de x. Exatamente igual. Porque quando os ângulos são suplementares, o seno de um é igual ao seno do seu suplemento. Isso vimos na aula de trigonometria no triângulo qualquer. Quando eu falei de lei dos senos e lei dos cossenos, a gente já aplicou isso, né? O seno de 120, o seno de 120, ele é igual ao seno de 180 menos 120, ou seja, 60. Beleza? O seno de 130, ele é igual ao seno do suplemento de 130. O suplemento é 50 graus. E assim por diante. O seno de π mais x. Seno de π mais x é esplemento. Eu estou aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno ele é negativo. Então, quando eu pegar esse ângulo daqui e fizer a redução ao primeiro quadrante, sabemos que ele tem sinais opostos, né?
Ou seja, o seno de π mais x, ele é o oposto do seno x. Então, ele tem sinal negativo. E quanto vale o seno de 2π menos x? Eu estou aqui no quarto quadrante, onde o seno ele é negativo. Então, também tem o mesmo valor que o oposto do seno de x. Com isso, a gente ganha tempo na hora de resolver os cálculos. Eu não preciso aplicar outras relações na trigonometria que a gente vai ver mais na frente, que é chamado diferença e adição de arcos. Não preciso. Sabendo dessas simetria do ciclo, a gente já ganha tempo na hora das nossas contas, já colocando os resultados finais, né? E o cosseno, o que é que vai acontecer? Vimos que o cosseno ele é dado pelo eixo x. No eixo x, a direita é positivo, a esquerda é negativo. E aí, se eu estou trabalhando aqui no primeiro quadrante, quem é o cosseno do suplemento, que é π menos x? Cosseno, ó, tá vendo? Oposto, sinais opostos. Então, no segundo quadrante, ele vai ser o oposto do cosseno de x. E no terceiro quadrante, a mesma coisa, ó, oposto. Então, o cosseno de π mais x é o oposto do cosseno de x. E no quarto quadrante é igual, ó, mais e mais, tem o mesmo sinal. Então, o cosseno de 2π menos x é exatamente igual ao cosseno de x. E no caso da tangente, bora botar os sinais da tangente, mais, menos. É só dividir o seno pelo cosseno que encontra a tangente, lembra disso? Então, se eu quiser encontrar a tangente do suplemento de um ângulo, ou seja, π menos x, ele é oposto. É o oposto da tangente de x. Já o esplemento, que é a tangente de π mais x, ele é exatamente igual à tangente de x. Exatamente igual, mais e mais. Já a tangente de 2π menos x, que é o replemento de x, é negativo. Então, é o oposto da tangente de x. Pronto. Bora lá. Bora pegar um exercício aí para a gente colocar isso aí em prática. Você vai ver que vai ficar muito rápido, desde, logicamente, que você tenha domínio sobre as funções, né? Professor, só uma pergunta. Se por acaso fosse cossecante, secante e cotangente, a análise é a mesma, tá certo? Os sinais da cossecante é igual ao do seno. Então, se eu estiver trabalhando com ângulos no segundo quadrante, que a gente vai fazer o suplemento, no caso da cossecante, vai ser igual, né? Seria cossecante de π menos x é igual a cossecante de x. Tranquilidade? Segue as mesmas regras do seno. A secante vai seguir as mesmas regras do cosseno e a cotangente as mesmas regras da tangente. Ó, pessoal, eu selecionei aqui uma questão bem legal para a gente aplicar essas relações, né, de suplemento, complemento, replemento, esplemento das funções trigonométricas. E aproveitando e aplicar também aquelas relações de arcos côngruos. Como assim? Ó, eu quero saber, simplifique a expressão. Aí tem essa expressão aqui. Olha, você olha para uma estrutura feita essa, para quem não tem familiaridade com trigonometria, se assusta, né, o tamanho dela. E você poderia pensar, eu vou usar aquelas relações de adição e subtração de arcos. Seno de A mais B, cosseno de A menos B e tal. Quando você for ver, ó, a gente ia ter que aplicar 6 relações, né? 6 relações, ia ter que desenvolver todas elas e tal, ia ficar muito grande essa questão. Trabalhosa, ia perder tempo no nosso concurso. Então, saber a simetria do ciclo é extremamente importante. Por exemplo, primeiro, o que eu poderia fazer aqui para dar uma melhorada na nossa estrutura? Onde está posicionado esse ângulo de 3π? Ora, se a gente for rabiscar aqui rapidamente, ó, no ciclo trigonométrico, eu tenho um ângulo de 0 graus, π, que é 180, né? 2π, que é 360, 3π, 4π, 5π, 6π
Então, os múltiplos pares de π vai estar à direita, vai estar no lugar do zero, é congruente ao zero, ou congruente a 2π, se caso preferir. E quem está posicionado à esquerda, ele vão ser múltiplos ímpares de π. Então, π, 3π, 5π, 7π. Então, o nosso 3π, ele cai nesta posição, no mesmo lugar que o ângulo π. Eu vou simplesmente trocar o 3π por π. Não tem problema, porque eles são arcos côngruos. A mesma coisa acontece aqui. 3π é equivalente a π. 6π ele vai cair no lado direito, ele é múltiplo par. Eu posso substituir ele por 0 ou por 2π. Eu vou preferir escrever por 2π, porque aqui eu já tenho uma relação de suplemento, que é 360 menos o ângulo, ou seja, aquela relação de suplemento. E aqui embaixo já está tudo ok. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, né, é dar uma ajustada, sempre que possível, nos valores desses ângulos, trazendo ele para os ângulos da primeira volta. Pronto. E agora, bora descobrir o valor de cada um desses termos da nossa expressão. Eu vou fazer aqui a parte para vocês ficarem mais espertos nesse cálculo. Cosseno de π menos x. Ora, π é 180. Se eu suponho o nosso x aqui no primeiro quadrante, o π menos x é 180 menos o ângulo, ou seja, é o suplemento. E no caso do cosseno, os sinais são esses aqui, a direita positiva, a esquerda negativa. Então, note que o cosseno de π menos x não é exatamente igual ao cosseno de x, é o oposto. Então, isso eu posso substituir por menos cosseno de x. Eu já vou logo acrescentando aqui, toda essa expressão equivale a menos cosseno x. E quem é o seno de π menos x? O seno de π menos x vai ser igual a quem? Ora, no círculo trigonométrico, o seno ele é positivo no primeiro quadrante e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Então, o seno de x e o suplemento dele, que é π menos x, são exatamente iguais, né? Mais e mais. Então, eu posso substituir essa minha expressão, seno de π menos x, pelo próprio seno x. E a tangente? Tangente de 2π menos x. 2π menos x é 360 menos o ângulo, é o replemento. Eu estou no quarto quadrante. E a tangente, os sinais no quarto quadrante é negativo. Então, a tangente de x e a tangente do replemento, que é 2π menos x, são opostos. Então, isso vai dar menos tangente de x. Então, vezes menos tangente de x. Seno de π mais x. Bora voltar aqui ao seno. Seno de π mais x. O seno, novamente, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. Π é 180. Se eu pegar x e somar 180, vai cair aqui no terceiro quadrante, onde o seno ele é negativo. Então, o seno de π mais x é o oposto do seno de x. Então, o seno de π mais x é o oposto do seno de x. E quanto vale o cosseno de π sobre 2 menos x? Galera, π sobre 2 é 180 sobre 2, ou seja, 90. 90 menos x representa o complemento de um ângulo. E o complemento do cosseno, ou melhor, o cosseno do complemento é igual ao seno do ângulo, tá? Isso aí também vimos em aula de trigonometria no triângulo retângulo. Exemplo, seno de 30 vale meio. O seno de 60, ou seja, 60 é o complemento de 30, também vale meio. Então, quando os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa.
Então, por isso que aqui eu tenho o cosseno do complemento do ângulo. Então, o cosseno do complemento é o seno. E o seno do complemento é o cosseno. Tá certo? E a tangente, elas são inversas. Ou posso dizer que a tangente é igual ao complemento da cotangente. Dando o mesmo. Então, aqui já é uma relação direta, tá? E, por fim, então, no lugar do cosseno do complemento, é o seno do ângulo, mesmo sinal. Por fim, tangente de π mais x. Π é 180. Quando eu somo com x, vai bater no terceiro quadrante. X é do primeiro, π mais x é do terceiro. A tangente no terceiro quadrante, ela é positiva. Tem o mesmo sinal que a do primeiro quadrante. Então, a tangente de π mais x é exatamente igual à tangente de x. Agora, bora simplificar o máximo que puder aí. Ora, eu posso simplificar o seno com o seno. A tangente com menos tangente, isso vai dar menos 1, vai ficar negativo aqui. E aí, o que é que vai sobrar? Menos multiplicado com menos aqui vai dar mais. Então, ficou o cosseno de x dividido por menos seno x. Mais, quando divido com menos, vai dar negativo, vai dar menos. E cosseno dividido por seno, isso é cotangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então, cosseno sobre seno é cotangente. Ou seja, a minha expressão, ela tem um resultado final, né? E equivalente a menos a cotangente do ângulo. Perfeito? Então, assim, galera, logicamente que aqui eu detalhei. Mas, se você tiver prática, já souber os sinais de cada função, né, de cabeça, os resultados você já vai colocar de imediato aqui. Não vai precisar fazer essa análise que eu tinha feito antes. E aí você vai ganhar tempo na hora de resolver as questões, sem precisar usar as adições e subtrações de arcos. Beleza? Ó, pessoal, estou aproveitando que eu acabei de falar agora há pouco sobre seno e cosseno quando os ângulos são complementares, né? Bora formalizar aqui. Eu vi que o seno do complemento, o complemento é 90 menos o ângulo, vai ser igual ao cosseno de x. E o cosseno do complemento é igual ao seno de x. Tudo bem? Lembrando que isso aí, logicamente, poderia estar em graus, né? 90 menos x é igual ao cosseno de x. E o cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. Então, o seno de um ângulo e o cosseno, quando eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E aí, temos essa questão. Qual é o valor de? Aí tem y igual a seno ao quadrado de 10 mais cosseno ao quadrado de 20 mais seno ao quadrado de 30 mais seno ao quadrado de 40, 50 e assim por diante até 90 graus. Então tem uma expressão bem grande, né? Mas que envolvem ângulos que não são fundamentais. Os fundamentais é 30, 45, 60. Aqui tem um de 10, 20, 40, 50, 70 e 80 que não são ângulos fundamentais. Mas o que eu preciso saber? Alguns detalhes da trigonometria, né? O primeiro deles é essa relação entre o seno de um ângulo e o cosseno quando eles são ângulos complementares, que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, por exemplo, quem é o complemento de 10? O complemento de 10 é 80. Então, o seno de 10 e o cosseno de 80 são iguais. Ou ainda, o seno de 80 vai ser igual ao cosseno de 10. Então, poderia muito bem substituir esse seno de 80 aqui pelo cosseno ao quadrado de 10. Para que isso? Porque eu posso agora aplicar a fundamental, né?
Porque eu sei que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então, seno ao quadrado de 10 mais cosseno ao quadrado de 10, isso equivale a 1. Mesma coisa acontece com 20 e 70, eles são complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ou seja, o seno de 70 pode ser substituído pelo cosseno de 20. Assim como o seno de 60 pode ser substituído pelo cosseno de 30. E o seno de 50 pelo cosseno de 40. Aí vê que massa, vê que legal que vai acontecer aqui. Seno ao quadrado de 10 mais cosseno ao quadrado de 10 é igual a 1. Então eu já sei que a soma desses dois termos vale 1. Mais seno ao quadrado de 20 mais cosseno ao quadrado de 20 também é igual a 1. Então, novamente, substituir por 1. Mais seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 30 também é igual a 1. E por fim, seno ao quadrado de 40 com cosseno ao quadrado de 40 também é igual a 1. Ou seja, já somamos todos esses termos aqui, faltando apenas o valor do seno ao quadrado de 90 graus. E aí você precisa saber também que o seno de 90 graus ele também assume valor 1. Porque vimos que o seno está limitado aqui, ó, no eixo Y. E o valor dele varia de 0 até de menos 1 a 1. E o seno de 90 graus vale exatamente 1. Então, como isso aqui vale 1, seno ao quadrado, 1 ao quadrado, vai dar o próprio 1. Aí vai entrar mais 1 aqui no final, tá? Esse 1 refere-se ao valor do seno de 90 graus. Sendo assim, o valor do meu y vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5. 5 é o resultado da nossa questão. Então, toda essa expressão daqui, ela assume valor igual a 5. Então, o que a gente precisou saber? Precisou saber das relações de ângulos complementares. Precisamos saber da relação fundamental e também o valor do seno de 90 graus. Isso foi os pré-requisitos para a gente poder resolver essa questão por uma maneira bem simples, beleza? Pronto, então a nossa etapa de aula, né? Primeira etapa de aula de trigonometria no ciclo trigonométrico, a gente finaliza aqui. A próxima aula vai ser sobre as relações trigonométricas, tá? Vai ser sobre a relação de adição e subtração de arco, arco duplo, arco metade, transformação em produto. Então, todas essas relações a gente vai trabalhar na nossa aula 2 de trigonometria no ciclo trigonométrico.